Se você está aqui assistindo esse conteúdo, é porque alguma coisa na sua vida financeira não está do jeito que você gostaria. Verdades que levaram anos para eu aprender, algumas doeram, outras me custaram muito dinheiro. Mas todas elas transformaram completamente a minha relação com a grana. Muito provavelmente você não aprendeu sobre dinheiro na escola, talvez em casa você aprendeu. Dinheiro não é bom nem ruim. Dinheiro é uma ferramenta. E como qualquer ferramenta, você precisa aprender a usar. É o cliente que coloca o dinheiro no caixa. Você precisa se perguntar, como que eu posso gerar mais valor para o cliente? Como que eu posso resolver o problema dele melhor, mais rápido, de um jeito que ninguém mais resolve? Faço uma pergunta para você agora. Quem é o cliente final do meu trabalho? Como eu posso servir ele melhor? E se você é empreendedor, isso fica ainda mais claro. Sem cliente, não tem empresa. Sem cliente, você não recebe seu dividendo. O dinheiro mora no problema. Se você quer resolver o seu problema financeiro, resolva o problema de alguém. A maioria das pessoas fica olhando para o extrato bancário, reclamando que não tem dinheiro, mas presta atenção, o dinheiro não está lá. O dinheiro mora no problema que você ainda não resolveu. Tá na dor que você não aliviou, tá na necessidade que você ainda não atendeu. Eu vou te mostrar um outro dado. Segundo a Forbes, das 100 pessoas mais ricas do mundo em 2024, 87% dela construíram sua fortuna resolvendo um problema em escala. Jeff Bezos, por exemplo, resolveu o problema da conveniência nas compras. Elon Musk resolveu o problema do transporte sustentável. Mark Zuckerberg resolveu o problema da conexão entre pessoas. Eu sei que esses exemplos sempre aparecem. E sabe por que eles aparecem? Porque eles realmente funcionam. Porque é uma forma de você entender isso. Você também não precisa ser bilionário para aplicar nenhum desses princípios. Só precisa entender que quanto maior o problema que você resolve e quanto mais gente você ajuda, mais dinheiro você ganha. Então a pergunta que você precisa responder é: qual problema você resolve hoje? E como você pode resolver ele de uma maneira mais rápida, melhor, para mais gente? Responda isso e o dinheiro vem como consequência, pode acreditar. Educação financeira é mais importante que dinheiro. A educação financeira é mais importante do que o próprio dinheiro, porque sem educação, o dinheiro vai embora. Mas com educação, o dinheiro volta. Aliás, ele nem vai embora. Olha só esse dado aqui, ó. 70% dos ganhadores de loteria quebram em até 5 anos. 70%. Ganham milhões e perdem tudo. Por quê? Falta de educação financeira. Eles têm o dinheiro, mas não têm o conhecimento de como multiplicar este dinheiro, nem como proteger, nem de como fazer esse dinheiro trabalhar para eles. Agora pega o caso contrário. Quantas histórias você conhece de pessoas que começaram do zero, construíram fortuna, perderam tudo e construíram tudo de novo? Várias, né? Por exemplo, Luiz Barsi, o maior investidor na pessoa física do Brasil, trabalhou como office boy. Samuel Klein, fundador das Casas Bahia, era vendedor ambulante. Silvio Santos começou vendendo capas de plástico na rua. E a diferença? Educação, mentalidade, conhecimento como o dinheiro funciona. Essa pesquisa que eu contei dos Estados Unidos, né? Agora no Brasil, a situação é crítica também. Olha esse dado aqui, ó. Segundo o Banco Central, apenas 28% dos brasileiros têm educação financeira básica. Isso significa que 72% da população não sabe controlar gastos, não sabe investir, não sabe planejar o futuro. E sabe o que isso significa para você? Oportunidade. Porque se você se educar financeiramente, você já está na frente de 70% das pessoas. Falta de dinheiro não é a causa. É o efeito. E quais são as causas? Falta de conhecimento, de quem você é, onde você gasta o seu dinheiro, falta das pessoas certas ao seu redor. E isso, acredite, muda tudo. Porque se você acha que o problema é a falta de dinheiro, você vai ficar esperando o dinheiro aparecer. Mas se você entende que a falta de dinheiro é o efeito e não a causa, você vai conseguir resolver agora. É tipo febre. Febre não é a doença. Febre é o sintoma. A doença pode ser uma infecção, uma inflamação. E se você só tratar a febre, a doença continua lá. Você precisa tratar a causa. O problema é a falta de planejamento. É a falta de controle, é a falta de educação financeira. A primeira causa, falta de conhecimento do dinheiro. Você não sabe como o dinheiro funciona. Não sabe sobre juros compostos, por exemplo, não sabe sobre inflação, não sabe sobre a diferença entre ativo e passivo, não sabe investir. Qual é o resultado? Você perde dinheiro e nem percebe. Segunda causa, falta de conhecimento de quem você é. Não sabe seus valores, não sabe seus objetivos, não sabe quanto você precisa para viver bem. Então você gasta com tudo, tenta impressionar todo mundo e no fim do mês não sobra nada. A terceira causa é você não saber o que você gasta, onde você está colocando o seu dinheiro.
Deixa eu te fazer uma pergunta sincera. Você sabe quanto você gastou mês passado? Exatamente, assim, no detalhinho e com o quê? Porque a maioria das pessoas não sabe. O dinheiro some e elas não sabem para onde foi. Uma pesquisa do Serasa mostrou que os brasileiros não controlam o próprio orçamento. E é como que você vai ter dinheiro se você nem sabe para onde ele está indo? Eu tive que afastar pessoas da minha vida. Pessoas que eu gostava, mas que tinham uma mentalidade de escassez. Às vezes criticavam o meu crescimento, falavam que eu estava mudando, que eu estava me tornando uma outra pessoa. Elas estavam certas, que eu estava mudando. E mudando para melhor. Porque isso não tem nada a ver com ser arrogante. É sobre ser intencional. É sobre escolher estar perto de quem te faz crescer. Então aqui vai uma tarefa para você. Identifique qual dessas 4 causas é a sua e seja honesto. Comece a trabalhar nelas hoje. Não espere o dinheiro chegar. Resolva a causa e o efeito muda sozinho. E essa aqui é matemática pura. Dinheiro é o reflexo do valor que você gera. Dinheiro é o reflexo do quanto de valor você gera na outra pessoa. Mais valor, mais dinheiro. Pouco valor, pouco dinheiro. É simples assim. E é justo assim. No Brasil, profissionais especializados ganham, em média, 3 vezes mais do que profissionais sem qualificação. Por quê? Valor. Eles resolvem problemas mais difíceis, eles entregam resultados maiores. Então, se você quer ganhar mais dinheiro, pare de reclamar do mercado, pare de reclamar do país, pare de reclamar da sorte e comece a se perguntar: quanto de valor eu estou gerando? Como que eu posso gerar mais? Valor atrai valor. Quem cobra mais barato, entrega mais barato. Então aqui vai uma reflexão. Quanto de valor você está gerando hoje? E o mais importante, quanto de valor você pode gerar se você se desenvolver, se você estudar, se você se capacitar, se você se especializar? A resposta está aí. Aumente o valor e o dinheiro aumenta junto. Evite gastos desnecessários. Porque a maioria das pessoas não evita. A maioria das pessoas gasta com coisas que não precisa, para impressionar gente que não gosta, com dinheiro que não tem. Loucura! Mas a culpa não é sua. A gente vive numa sociedade que te empurra consumo 24 horas por dia. Instagram, TikTok, YouTube, outdoor, rádio. Todo mundo tentando te vender alguma coisa e o pior, te vendendo a ideia de que você precisa daquilo para ser feliz, para ser bem-sucedido, para ser aceito. E antes de terminar, deixa eu te falar uma última coisa. O dinheiro não é tudo, tá? Dinheiro é ferramenta. O que importa de verdade é o que você faz com ele. É a vida que você constrói, é o impacto que você gera, é a família que você sustenta e o legado que você deixa. Eu sempre falo, saúde, família e trabalho. Não inverta a ordem. Porque do que adianta ter dinheiro se você não tem saúde para aproveitar? De que adianta ter dinheiro se você não tem família para compartilhar? De que adianta ter dinheiro se você não tem propósito? Use para construir uma vida que vale a pena, para ter liberdade, para cuidar de quem você ama, para fazer a diferença. Porque no final das contas, o dinheiro é só o meio. O fim é você viver a vida que você sempre quis. E você, quando é que vem aqui na Tudo Brilhando fazer o melhor curso de estética automotiva do Brasil? Vou te receber muito bem aqui, meu amigo.